Ou a pessoa vê que o autista é uma pessoa legal, ou vê que aquilo é um objeto de lucro, ou vê que é um benefício, então depende muito do ponto de vista. E eu não tenho nenhum problema com o autismo dele, mas eu tenho um problema, que é ele ser autista na sociedade que nós vivemos. Até então, antigamente, nos viam como pessoas que estavam dentro de um retardo. Foi libertador. Meu nome é Daniela Reis, eu sou estudante de psicologia e estou no 8º período. Olá, eu sou Kilderi Domingos, sou professor, sou biólogo de formação, mestre em Educação em Ciências e Matemática, doutorando em Educação. Sou professor aqui na Universidade de Castelo Branco de Imunologia, Neuroanatomia e Biologia Celular. Atuo principalmente com os cursos de Psicologia, Enfermagem, Educação Física e Biomedicina e estou dentro do espectro autista. Meu nome é Lucas Matza, tenho 23 anos, sou estudante de bacharel de Educação Física e passo por dificuldades sociais. Então eu sou Maurício Fidelis, filho de Dona Rita, marido de Vânia, pai de Davi e Manuela, e um professor apaixonado pelos seus alunos. Eu acho que isso é uma característica minha que eu tenho muito orgulho de ter, que é a minha paixão pelos meus alunos e pela minha profissão. Esse diagnóstico veio depois que veio do meu filho, porque eu percebi alguns comportamentos dele que não eram padrão de outros colegas, né, que ele tinha. E aí eu achei aquilo, peraí, vamos ver, vamos analisar, procurei ajuda psicológica para ele, para entender esse comportamento. E aí eu comecei a me identificar muito e entender que batia muito com alguns comportamentos. É claro que o autismo na mulher é diferente, é mais mascarado, mais difícil, mas depois que ele teve o diagnóstico eu consegui me encontrar. Para mim, na verdade, estar dentro do espectro autista, mesmo já tendo sido diagnosticado desde criança, e só fui buscar, na verdade, o acompanhamento já depois da vida adulta. E isso é interessante a gente falar, até porque antigamente a gente não tinha tanto conhecimento sobre o espectro quanto a gente tem hoje. Então, o diagnóstico começou desde criança, apesar de tanta exclusão, enfim. Passei por muitas situações quando era criança, na verdade. Veio 2023 o diagnóstico, eu fiquei muito tempo descobrindo, estudando, né, essa questão do diagnóstico e passei por muitas dificuldades sociais, apesar de não conseguir me incluir em algumas situações sociais, mas eu não recebi o retorno, né, isso realmente machucava. Os protocolos de diagnóstico, eles não eram tão refinados como os de hoje. E isso é interessante a gente falar, até porque antigamente a gente não tinha tanto conhecimento sobre o espectro quanto a gente tem hoje. Tirando um ou outro profissional da área de saúde que entendesse sobre o autismo, muitas das vezes esse diagnóstico passava batido. Então eu fui uma criança com dificuldade de relacionamento, com os meus colegas da rua não, mas toda vez que eu era tirado desse ambiente seguro, uma escola, uma turma nova, uma festa, eu sempre tive dificuldades de interagir com o outro. E na época, isso foi diagnosticado como uma timidez extrema. Eu, depois de adulto, com outras limitações acontecendo, inclusive voltando a ter algumas crises de ausência, eu tratei a infância toda tomando Gadernal, né, desde criança, porque eu só tratava a epilepsia. E é sempre importante a gente reforçar que nós estamos dentro de um espectro autista, né? Não somos apenas autistas. Para o meu filho, por incrível que pareça, foi um alívio, porque eu entendi que ali eu sabia do que, a partir de agora eu já entendia o que ele tinha, que não era algo que talvez eu estivesse criando, porque a mãe também pode muitas vezes ser tendenciosa, achar que a criança está com algum problema, e às vezes é só um manejo de comportamento e não era, realmente ele tinha um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí foi bom, porque eu comecei a estudar muito, me interessar muito por esse assunto, consegui ajudá-lo, me formei bacharel em psicopedagogia para ajudá-lo, para desenvolvê-lo, e hoje ele é um rapaz de 17 anos já fazendo vestibular. Isso para mim foi não diria que foi uma novidade, porque, né,
eu sou o mais novo da família, né? Eu tenho uma irmã mais velha que também descobriu TEA desde criança, porque ela tem medo de fogos, não consegue ver uma borboleta, se sente assustada, né? Tem as questões de sintomas, né? Eu já acreditava, só que para poder ter o estudo do laudo, para poder ter esse estudo, senti que isso foi um alívio para mim, porque eu vejo mais, me sinto especial, né? Não só antes, mas reconhecimento, né? Você acaba sendo mais especial quando é reconhecimento. Então, o meu diagnóstico veio dessa forma, fazendo essa leitura que veio a partir do espelho, que é o meu filho. Só que até então eu não tinha essa leitura de ser uma pessoa neurodivergente, neuroatípica. E quando meu filho nasceu há 8 anos atrás, com 8 meses, a gente começou a perceber nele que ele não falava, que coisas que ele tinha aprendido, como por exemplo uma coisa simples que era bater palma, ele não batia. E ele tinha uma estereotipia que ele ficava fazendo isso com os dedos. E eu via que atrapalhava muito as questões sociais dele, a habilidade de não saber se comunicar, de entender uma ironia. Eu brinco até com os meus alunos, eu não entendo ironia, eu não entendo entrelinhas. Eles às vezes falam alguma coisa, eu pergunto, você está sendo irônica? Porque realmente eu não entendo, eu não vou interpretar dessa forma. Médicos diziam que ele não tinha nada, que era coisa do tempo, que daqui a pouco ele ia ajustar. Infelizmente, essa fala ainda é uma fala muito comum, que me impôs um estudo sobre isso e a compreensão do meu filho. E, então eu sentia muito ele perdido, sem saber como se aproximar, como iniciar uma conversa, como não falar muito e deixar as pessoas falarem. Ele não tinha esse manejo mesmo de comunicação, existe essa inabilidade dentro do espectro autista. E eu trago essa questão assim, do meu diagnóstico, no caso, né, de ter sido realmente trabalhado e associado depois da vida adulta, porque até então, antigamente, nos viam como pessoas que estavam dentro de um retardo. Eu vi muito que essa habilidade nele, conforme a gente foi fazendo as intervenções, conversando, mostrando como iniciar, como respeitar o tempo de fala, ouvir. Então isso melhorou muito para ele. E era uma das inabilidades dele que mais atacava ele assim, no dia a dia, da rotina dele, era a questão social. E a família fica sem chão. Então, eu, como muitos adultos hoje em dia, a gente olha para o filho e começa a ver um espelho. Quando esse autista é o nível 1 de suporte, verbal, muitos pais falam assim, não, ele não tem nada porque eu era assim. Cada um com suas dificuldades, né? Eu vejo que, beleza, eu não tenho muita dificuldade social, mas uma pessoa de grau 3, por exemplo, tem uma dificuldade enorme. Né? Ela gosta de... Ela tem sensibilidade por atenção. Ela olha na tua cara e quer ver alguma expressão, alguma coisa. Na verdade, desde muito nova, eu entendi essa inabilidade, mas não sabia o que era. Então, eu fui mascarando isso e fui desenvolvendo... Eu fui imitando comportamentos, eu fui vendo como as pessoas se comportavam e falei, bom, essa menina é legal, ela age assim, então também tenho que fazer assim para poder me inserir, para realmente estar ali com todo mundo. Então eu comecei a ver que eu estava muito mais mascarando para as pessoas, querendo agradá-las ou ser ali pertencente daquele meio. E muitas coisas internas minhas eu nunca expus, eu nunca falei. Então muitas coisas eles não sabem, como por exemplo as ideações suicidas que eu tinha, que é muito comum no autista nível 1 de suporte, que como ele tem uma consciência maior, ele consegue se perceber diferente, ele consegue se perceber não aceito, ele consegue se perceber rejeitado. A nossa vida, ela sempre é associada a um processo de exclusão. Inclusive, tanto no meu mestrado quanto no doutorado, eu trabalho exatamente com isso. Eu trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade em contexto de exclusão. Hoje, principalmente, eu trabalho com mulheres que são transexuais dentro do sistema carcerário masculino em contexto de HIV/AIDS e que vivem na sociedade processos de exclusão, de violência o tempo todo. E a gente sempre vive o masking, né? A gente mascara características, a gente mascara significados dentro do autismo para estar em sociedade. E eu não gostava, na verdade, a gente não quer ser assim, a gente quer ser só a gente. Sei lá, eu acho que é uma burrice ser rejeitado. Não é rejeitado, na verdade. A rejeição eu acho uma burrice.
entendeu? Porque no final das contas aquela pessoa que se sentiu rejeitada vai ter um caminho bom e a pessoa que rejeitou vai ter caminho bom, é simplesmente isso. É questão de destino, não é questão de, me sinto superior àquela pessoa, não. Mas questão de, você tem uma oportunidade, eu vou dar oportunidade àquela pessoa e é isso. Até porque é bem isso. O problema não é meu, o problema é deles. Eu recebo, por exemplo, muitos convites de igrejas para participar e capacitar os membros da igreja para entenderem, por exemplo, que um autista correndo no meio do culto não é falta de limite, não é falta de educação, não é falta de um pai ou de uma mãe rigorosa, é a forma dele ser no meio. A nossa sociedade, ela sempre impõe a gente determinados comportamentos. Manias que eu tinha, às vezes, de regular, de mexer muito o braço ou de ficar mexendo muito a perna, a primeira coisa que a pessoa que está do seu lado faz é isso aqui. Segura. Falar sobre o autismo, sempre que um diretor me procura, me pergunta, quanto você cobra? Eu falo, não cobro nada. Eu só quero ir lá e eu espero que a minha presença lá sensibilize. É desafiador, todos os dias. E é o meu momento de me regular, sabe? É o momento que eu estou me acalmando. Então, não segura o meu momento de regulação. Todos os dias estar fora de casa, não estar no meu ambiente, é desafiador. Hoje eu uso um abafador, tenho alguns que a gente chama de estímulos para eu conseguir me concentrar mais. O espectro autista, ele nunca é apenas o espectro autista. A gente tem outros diagnósticos associados a isso, né? Eu, dentro do meu lado, além do espectro, eu tenho TDAH, eu tenho TOC, eu tenho altas habilidades. Tenho também dislexia, descalculia. Eu tenho síndrome de Asperger. E isso afetou a minha vida, né? Desde a infância ali, fundamental. E eu fui vendo que talvez eu não pudesse ter tanta capacidade. Eu fui desenvolvendo isso em mim para passar. Algumas reprovações, inclusive, porque eu tinha dificuldade com as questões acadêmicas do colégio. Mas isso tudo estava associado à minha timidez. Eu sempre cresci ouvindo que eu não alcançaria muita coisa. E isso acabava virando o meu hiperfoco, inclusive, né? Porque se me falava que eu não conseguia, eu mostrava que eu conseguia sim. E isso tudo foi uma bola de neve que eu fui aprendendo a lidar e fui aprendendo quase que sozinho. E com a minha mãe foi certamente um divisor de águas nessa questão, porque ela me levava de ônibus, de madrugada para ser tratado por uma psicóloga. Então a minha mãe sempre correu atrás para entender por que esse filho dela tinha essas dificuldades. Então por isso que o diagnóstico para mim é libertador, porque você se conhecer, você consegue se entender, procurar saber como você funciona, se acolher, se respeitar. Para mim foi muito bom. Né? Eu sempre falei muito rápido, sempre falei muito. Então a comunicação e a fala são completamente diferentes. Eu fui ensinando para ele, assim, na verdade, como que a sociedade funciona ao se relacionar com alguém, porque era uma coisa que não é inato, de quem tem esse transtorno do neurodesenvolvimento. Eu fui explicando para ele que tudo bem ele não ter aquela habilidade, que a gente conseguiria desenvolver isso da melhor forma possível, até para que ele tivesse uma vida melhor, com amigos, com apoio, com rede, porque nem sempre eu ia estar ali para ele em todos os momentos, né? Cada um tem sua vida, ele tem a rotina dele de escola, de curso. Então, eu achei que era importante desenvolver essa habilidade dele. Ele não conseguia pagar uma conta, ele não conseguia chegar para alguém e falar assim, eu quero pagar, ou pedir um lanche, ele não conseguia fazer esse movimento. Então, assim, foi muito de exposição. A psicologia diz muito disso, né? Da gente expor e aí a gente vai conseguindo desenvolver. Muito respeitosamente, muito devagar. Foi um processo de anos até ele estar hoje no nível que ele está. E teve uma frase de uma mãe que ela falou assim, meu sonho é que meu filho partisse segundos antes de mim, porque eu poderia morrer em paz por conta dessa angústia. Então essa é a realidade de muitas mães nesse país que são negligenciadas pelo governo, são negligenciadas pelos planos de saúde, que só negam ou criam barreiras e dificuldades para que essas pessoas possam estar acessando, por exemplo, uma coisa que em tese seria banal, que é um psicólogo, para ajudar essa pessoa a lidar com aquilo que está lhe causando dor, que é as deficiências desse filho. E eu sempre falo isso, eu não me prendo
aquilo que meu filho não pode fazer. Porque se eu fizer isso, eu realmente vou viver uma vida angustiada. Eu não me prendo a isso. Eu me prendo ao que ele pode fazer e o que a gente consegue construir a partir daquilo que ele pode fazer. Eu entendo isso como um crime hoje em dia, porque nós temos muitos instrumentos que embasam esse diagnóstico e que infelizmente não são usados ou são negligenciados por muitos profissionais da área de saúde. E um medo que permeia a cabeça de todo pai é quando a gente não estiver mais aqui. Eu não sei se o meu filho vai ter um dia condições de cuidar da sua higiene sozinho. Cuidei do meu luto muito rápido porque eu sabia que meu filho precisava de mim e precisava se desenvolver. E a partir de agora eu já entendia o que ele tinha, que não era algo que talvez eu estivesse criando, porque a mãe também pode muitas vezes ser tendenciosa, achar que a criança está com algum problema e às vezes é só um manejo de comportamento e não era, realmente ele tinha um transtorno do neurodesenvolvimento, mas sempre colocando ele assim que funciona, talvez assim funcione para você, tente dessa forma, hoje você vai pagar, hoje você vai fazer o pedido. Então assim, a gente levava ele para sair e a gente não falava nada, quem tinha que falar era ele, o que a gente queria. Então assim, mas muito devagar, sempre respeitando o tempo dele, se tudo bem para ele, hoje ele tentar. Ele já saía de casa sabendo, então ele já tinha tempo de amadurecer isso nele. Hoje eu vou chegar no restaurante, hoje eu vou pedir minha comida, entendeu? Então sempre também manejando o planejamento, porque a gente tem muita dificuldade de quando as coisas saem do controle, de quando não sai na hora que a gente gostaria, do jeito que a gente gostaria. Então foi fazendo isso também que ele conseguiu ter um manejo bem melhor do comportamento dele. E eu também, claro. Eu acho que é como andar de bicicleta. Ninguém nasce sabendo andar de bicicleta, a gente vai treinando e aí a gente vai desenvolvendo essa habilidade e um belo dia a gente só anda, a gente pode ficar anos sem andar, mas quando a gente pegar a bicicleta, você vai sentir um pouco de segurança, talvez até tropece um pouco, mas você vai lembrar. E aí você vai voltar, né, a lembrar como que faz, os movimentos. Eu acho que parte muito disso. O transtorno do neurodesenvolvimento, ele não é uma doença, é um transtorno, então ele vai estar sempre ali. E você vai ter que estar sempre trabalhando ele de alguma forma e sabendo seus limites, se conhecendo, onde você está melhor, onde você precisa melhorar. É assim, eu acredito que seja dessa forma. Eu tive um professor de biologia que me chamou em sala de aula na frente dos outros de figura exótica. Na época eu não entendi, mas hoje, com o conhecimento que eu tenho e analisando aquele contexto, que realmente eu era um adolescente diferente dos demais. E eu entendi que o figura exótica tinha a ver com essa forma de ser diferente dos outros. Então, cada autista vai lidar com isso de uma forma. Uns vão entrar numa crise interna e outros vão externalizar isso, andando de um lado para o outro, provavelmente agredindo ou se agredindo. E, a partir dessa leitura, adaptar as aulas com um conteúdo que muitas das vezes pode ser visual. Às vezes a prova não pode ser com perguntas, tem que ser com figuras. E o importante dessa adaptação é ver se o aluno aprendeu. Eu lembro, por exemplo, que a minha presença aqui como aluno, os trabalhos de grupo para mim eram um tormento. A minha primeira apresentação de trabalho foi com o professor Valcir Rocha. E eu entrei em crise e saí da sala correndo. E ela tem essa dificuldade exacerbada de socialização. Eu chamei um aluno, expliquei a ele a situação e pedi para que ele com o grupo trouxesse ela para aquilo ali. E ela trouxe, e ela me mandou um áudio muito feliz, dizendo que não precisou que eu fizesse nada, porque um grupo tinha chamado ela. Mas antes de eu fazer essa intervenção, ela já tinha sinalizado no grupo várias vezes que precisaria entrar no grupo, porque ela estava sem grupo, e ninguém se manifestou. E a minha primeira aula foi uma atividade com barbante. E no final nós teremos uma grande teia elaborada, só que chega um momento que esse barbante acaba e tem aluno sobrando, e eu não me meto. Eu fico olhando para ver qual é a dinâmica. Geralmente, quase 100% das vezes, eles mesmos se organizam para encurtar, se aproximarem, para que esse barbante chegue a outras pessoas
e todos sejam inseridos naquela dinâmica. Aí eu canto uma musiquinha da Dona Aranha, a Dona Aranha subiu pela parede. É legal que a gente faça aquela gritaria comum da aula de educação física ou é legal que a gente abaixe esse volume para que ele possa participar e ser feliz com todo mundo? E ao socializar, muitas das vezes isso causa dor, porque quando você vai escutar o relato de muitos autistas, uma curiosidade é assim, eles não olham nos olhos. E aí quando você vai ouvir deles o que eles dizem sobre isso, ou quando nós falamos isso, não é o meu caso especificamente, mas eles falam que quando você está falando, o rosto ele passa muita informação. E o corpo também, porque o corpo fala. Então você tem que interpretar a emoção, o que o professor está falando, as entrelinhas daquilo, é um esforço muito grande. Isso, em muitos, causa sobrecarga sensorial, ao ponto de eles evitarem o olhar, mas eles estão prestando atenção no que o aluno está falando. O meu filho, por exemplo, se você for abraçar, ele gosta de um abraço forte. Ele gosta de fazer compressão da testa dele no nosso queixo. Então tem autistas que vão querer um abraço mais apertado e tem autistas que esse abraço vai ser aversivo. O paladar, para muitos deles, isso pode ser uma questão muito aversiva ao ponto dele se retrair para se defender. E quando ele é hipo, ele acaba buscando algumas sensações, porque tem relatos de autistas que falam que, por exemplo, a estereotipia dele de flapping de mão, eles fazem isso porque eles não sentem, muitas das vezes, o braço, a mão. Toda vez que eu dou um curso de capacitação, eu faço a mesma atividade do barbante, mas de uma outra forma, com uma outra dinâmica. Quando toda a teia se forma, eu peço para que todos cantem uma música. E aí, quando eu coloco a mão no ombro de um, esse vai manter o tom de voz e todos os outros vão sussurrar o que estavam cantando. E aí eu peço para que todos, ainda cantando, tentem escutar o que o colega está cantando. 100% da turma consegue entender o que ele está cantando. Aí eu falo, esse é um cérebro típico, que consegue lidar com toda essa informação. Aí eu falei, agora vamos entender como funciona o cérebro de um autista. Todo mundo cantando alto. E aí eu rodo e escolho uma outra pessoa. Ninguém abaixa o tom de voz. Eu falo, agora vocês vão precisar escutar e entender o que esse colega está cantando. E quase 100% da turma, tirando os que estão ao lado dele, não conseguem entender o que ele está dizendo. Esse é o cérebro do autista. Ele não consegue se desconectar de todas as informações. Eu gosto de saber se tem um objeto, uma fala, uma música que traz ele de volta. Por exemplo, é uma coisa comum, muitos autistas têm hiperfoco em dinossauro. Então, às vezes, você tem um dinossaurozinho reserva ali, quando ele entra em crise, eu tive um que era focado em futebol, adorava o Neymar. Então, quando ele estava em crise, eu já deixava o Neymar engatilhado ali no celular, para quando eu começava a perceber que ele ia dando sinais durante a aula de educação física. Eu tenho estudo. Mais rápido também, conteúdo. Quando eu vejo, são 2, 3 horas da manhã e eu não consigo parar, e aí às vezes eu preciso de ajuda para alguém chegar e falar, Dani, chega, você está em hiperfoco, não dá, não está legal, vai te prejudicar. E aí realmente, se eu começo a ler alguma coisa que eu goste muito daquele assunto, eu não consigo ter esse autocontrole. E dizer, não, peraí, hoje eu leio um pouquinho, amanhã não. Eu realmente quero mergulhar ali e se deixar, eu até me afogo. Então a facilidade do aprendizado, e aí eu até brinco também e falo, você estar dentro de altas habilidades deve ser muito bom, você tem facilidade de aprendizado, então isso facilita muito a sua vida, não, muito pelo contrário. Enquanto eu estou conversando com você aqui, eu estou ouvindo o barulho lá de fora, eu estou ouvindo o ventilador, eu estou ouvindo o clique da câmera. Então a minha cabeça não para de trabalhar. Na minha cabeça, bom, todo mundo está ali, todo mundo está aqui, vai ser extremamente mal educado eu sair. Com o diagnóstico, eu já entendo que não é uma questão de só eu não querer. Eu não consigo, eu não suporto aquele ambiente. Eu posso ir para uma roda de samba hoje, mas eu vou levar o meu fone de abafador de ruído porque vai me deixar confortável. Então o diagnóstico para mim é libertador nesse sentido. A relacionamentos, a amoroso, a raiva. Então tudo para mim é muito intenso. Por exemplo, uma coisa que eu sempre pensei em fazer com meu filho, que é participar de corridas de rua, isso ainda está em mim. Mas eu sei que
correr com ele, com a deficiência dele, vai ser uma corrida diferente com aquele filho que eu idealizei. Aquele filho, ele precisou ser sepultado na minha imaginação, naquilo que eu idealizei, para dar lugar ao Davi, com a sua deficiência, com aquilo que ele é. E eu costumo falar isso, as pessoas falam assim, você é maluco. Eu não queria que meu filho fosse curado de nada, até porque o autismo não é uma doença. Se hoje houvesse a possibilidade do Davi ser diferente do que ele é, se essa decisão fosse minha, eu diria que não quero. Sendo uma decisão dele, é com ele. Mas eu amo meu filho do jeito que ele é e eu não tenho nenhum problema com o autismo dele. Mas eu tenho um problema, que é ele ser autista na sociedade que nós vivemos. A minha sensibilidade à luz, por exemplo, se eu vou sair para algum lugar, eu vou para a praia, eu tenho que ficar com óculos escuros o tempo todo. Se eu pego minha moto para sair, meu capacete tem que ser adaptado por causa da sensibilidade. O som para qualquer lugar onde eu vou, eu tenho que levar o meu fone de ouvido porque em algum momento eu vou sentir desconforto. A alimentação, às vezes assim, é até engraçado eu falar, mas se tem coisa vermelha no meu prato eu não consigo comer. Você vai me perguntar por quê, eu vou falar que não sei. Só que hoje eu sei o porquê. Então eu vou adaptar aquela situação para lidar com isso. Bom, a minha case de sucesso foi eu ter minha primeira graduação, bacharel em psicopedagogia, porque realmente eu me desacreditei. Cara, uma das coisas assim que eu tenho e o que eu vejo hoje assim muito como superação, eu acho que foi quando todas as minhas sensibilidades foram colocadas no seu ápice, sabe, no seu pico assim de potencial de ação. Eu trabalhei durante 2 anos dentro do sistema penitenciário como professor na unidade. E a unidade prisional, ela é um ambiente extremamente insalubre. Eles fizeram uma placa que eles mesmos customizaram, né, com madeira, escreveram meu nome, desenharam essa minha tatuagem e fica pendurada dentro da parede de um colégio penitenciário, do Bangu 5. Então, assim, foi uma homenagem que eles fizeram para mim e eu digo que isso para mim foi uma conquista muito grande de vida, porque eu nunca me imaginei, tendo dificuldade de comunicação, alcançar esse público, essas pessoas da maneira como eu consegui. Foi muito sensível para mim, sabe? Foi possível com que eu me visse de outra forma, eles me vissem de outra forma e o carinho ali era muito grande para mim. Então, eu hoje sou homenageado por eles, a minha pesquisa de mestrado e doutorado eu desenvolvi com eles. Então, eu tenho um carinho muito grande pela docência nos espaços de vulnerabilidade exatamente por isso, sabe? São as pessoas que realmente precisam do papel do professor. Então, eu como uma pessoa que sempre dependi da inclusão, eu jamais seria capaz de hoje atuar com a exclusão de alguém. Né? Então, eu me senti incluído e eles se sentiram inclusos comigo também. Então, eu vejo ali como um momento de conquista para mim, dentro da minha carreira e de superação e de vivências, exatamente por isso, sabe? Foi o momento que eu mais me senti incluído num espaço e em relação a tudo. Eu sempre fui aquele que teve muita dificuldade com a questão escolar. Então, assim, eu acho que, sem sombra de dúvidas, poder estar dentro dessa instituição, que é uma referência, e estar dentro dessa instituição, podendo contribuir com a formação de profissionais de educação física, é uma conquista inigualável. Porque foi uma área que, desde criança, eu já me acostumava a gostar de esporte, desde criança. Então, eu sou uma pessoa viciada em futebol. É difícil também, o autista também, encontrar o local de encaixe. Eu passei por cursos militares antes de chegar aqui na Castelo, uma outra faculdade também, só que eu tive que vir para cá porque mudaram para de noite. Então, aí estudar de noite na Barra não é uma coisa tão legal, porque eu moro em Valqueire, então é bem distante. Então, vir para cá foi uma opção. Então, eu passei a minha infância e adolescência com toda essa dificuldade. A universidade, para mim, foi uma coisa muito boa, porque aqui eu fiz teatro. O teatro me deu muitas ferramentas para falar, para me expressar. Eu lembro como hoje, a minha colação de grau aqui, e olhar para aquela cadeira lá do teatro, nesse teatro aqui, e ver minha mãe chorando.
Então, por mim, a minha questão acadêmica sempre foi uma dificuldade muito grande. Eu sempre, durante um tempo da minha vida, adolescência principalmente, eu trabalhava de maneira informal. E num determinado momento eu entrei no comércio. Então, estar dentro de uma universidade nunca foi, por exemplo, um propósito meu. Participar e me formar em nível superior nunca foi um propósito meu. Muitas das vezes eu tinha dúvida se eu conseguiria concluir o ensino médio. E a sociedade precisa se transformar ao ponto de que ela esteja preparada para receber essas pessoas como elas são, correndo muitas das vezes de um lado para o outro, fazendo uma estereotipia, um flapping de mão, balançando o corpo, e ao fazer isso que elas não sejam ridicularizadas. O espectro é o que traz para a gente esse conhecimento de que nós somos únicos, né? Cada pessoa dentro do espectro autista tem uma habilidade diferente, uma dificuldade diferente, desafios diferentes a superar. Então hoje eu sou um professor feliz, por exemplo, com as minhas crianças, porque todas elas entendem o que é o autismo. E quando elas olham eles distante, elas se organizam sem precisar que eu peça e trazem eles para a atividade. Obviamente dentro do limite deles. Tem horas que eles não querem mais, é o limite, e eles gostam de ficar andando de um lado para o outro, e tudo bem, vieram, participaram do jeito deles, e aconteceu. E o meu filho, as conquistas do meu filho, do Davi, são pequenas conquistas que eu celebro como se ele estivesse numa escolinha, aprendendo a fazer um gol. Eu tinha dúvidas se o meu filho conseguiria, porque ele tem, como a maioria dos autistas tem, algum nível de comprometimento motor. E eu tinha dúvidas se o meu filho conseguiria subir uma escada sozinho. E ele conseguiu. Eu tinha dúvidas se o meu filho conseguiria o desfraude, que é uma coisa que atormenta muitos pais atípicos. E o meu filho conseguiu desfraudar. Ontem eu tive o relato de que pela primeira vez ele foi ao banheiro, pela primeira vez ele se limpou sozinho e pela primeira vez ele saiu dali e tomou banho sozinho. Hoje eu já não me forço a ser quem eu não sou, e eu já não me pressiono a comportamentos que eu não preciso ser, sabe? Eu posso ser quem eu sou, entender isso, e agora eu sei explicar para as pessoas por que disso. E cabe a elas entender ou não. Sim, foi libertador para ele, porque hoje ele se entende, se respeita, sabe se acolher, sabe manejar seus comportamentos. E para mim é a mesma coisa, o sentimento de, olha, eu realmente entendo que aqueles comportamentos todos que eu tinha um motivo, tinha uma razão, não era só mau comportamento, uma menina levada ou alguém que não sabia lidar. Não sabia lidar porque realmente o transtorno faz com que a gente não tenha essa habilidade, ela tem que ser desenvolvida aos poucos, né? Hoje nosso conhecimento já é diferente sobre isso. E o que me fez estar na docência foi exatamente a minha dificuldade sempre em me comunicar com as pessoas. Eu sempre busquei na minha carreira algo que eu não tivesse contato com pessoas, por incrível que pareça. A minha primeira graduação, início da graduação, foi com medicina veterinária. E eu troquei para biologia depois porque a licenciatura, a educação abriram portas para mim e eu aprendi muito a admirar os meus professores. E apesar de eu ter muita dificuldade em me comunicar, eu nunca tive dificuldade em falar, né? Eu sempre falei muito rápido, sempre falei muito. Então a comunicação e a fala são completamente diferentes. Estar na educação hoje, na docência hoje, para mim é muito além de ser a minha formação, sabe? É muito além de ser a minha profissão. É algo que mostra pra gente que estar dentro do espectro autista não é só limitações para mim, sabe? Ser professor hoje é uma evolução para mim todo dia, é uma conquista para mim todo dia. A mensagem que eu deixo para qualquer pessoa, indivíduo, pai, mãe, avô, que já consiga ver um certo comportamento que não esteja ali dentro do esperado para a idade, né? Existe sim uma linha do desenvolvimento para cada faixa etária, então é importante a gente estar atento a isso. Porque quanto mais tarde a gente inicia uma intervenção, mais tarde essa habilidade vai chegar.
né? Então essa criança pode se desenvolver muito mais rápido, porque a primeira infância é onde a gente desenvolve mais rápido, aprende mais rápido, nosso cérebro está mais apto a receber mais informações. Então seria muito importante que a gente fizesse isso, até os 7 anos, assim, se pudesse, já quem já tem uma desconfiança. E quem passou disso também não tem problema. Procure um psicólogo, procure um neuropsicólogo, procure um psicopedagogo, faça um prognóstico, uma avaliação. Se você acha que pode ser, talvez não seja, tudo bem, mas se for, é importante o diagnóstico, porque só com ele é que você vai conseguir entender como você funciona. E não é porque um autista tem certos comportamentos que todos vão ter iguais. Então é importante que aquele indivíduo tenha o seu diagnóstico, porque às vezes pode vir também com outros. Por exemplo, eu sou autista, mas também tenho TDAH, tenho dislexia, tenho descalculia. Então uma intervenção precoce, ela é primordial para o desenvolvimento de qualquer criança que tenha possível, né, um transtorno do neurodesenvolvimento. Então a gente lidar com pessoas dentro do espectro é entender essa questão também da sensibilidade do outro, da empatia do outro, se colocar no lugar do outro e se colocar no lugar do outro com as ferramentas que o outro também tem. É muito fácil falar, se coloca no lugar de alguém, mas você vai lidar nesse lugar com as ferramentas que essa pessoa também tem. Hoje, né, assim, dentro da minha profissão, da minha formação, estar dentro do espectro, é claro que eu sempre tenho desafios todos os dias, mas eu vejo o meu diagnóstico como uma forma libertadora, de me entender e de ser possível passar para as pessoas também entendimentos de quem nós somos. Ser autista não é só uma limitação, né? É uma condição que te permite provar ao mundo que você é capaz, que tudo é possível e que existem possibilidades de superação, de você ter diferentes aprendizados, de conhecer diferentes pessoas e até de você desenvolver diferentes formas de comunicação, mesmo quando a comunicação é algo desafiador para você. O que eu vejo do cenário do autista em relação ao ambiente social? Eu entendo que se você for para pensar o autista, um pensador, um filósofo e um morador de favela que quer sair da favela, eles acabam sendo iguais em questão social. Então, supere suas dores, supere seu sofrimento, mesmo que você não tenha saída, mesmo que você fique no quarto preso, né? Enfim, faça a diferença dentro de casa, porque fora de casa você vai fazer mais. Eu entendo que hoje falar sobre o autismo, falar sobre a minha condição, falar sobre o meu filho, é uma missão. Obviamente eu não vou mudar o mundo, obviamente eu não vou alcançar o mundo todo, mas eu vou alcançar alguns mundos, que são os meus alunos, que são as pessoas que estão me ouvindo. E a minha esperança sempre é que um mundo, ao encontrar outro mundo, que ele consiga modificar esse mundo. Essa é a minha esperança quando eu me proponho a falar sobre esse tema. Superação.